Olá, você que nos acompanha aí de casa. Aqui nós estamos nos estúdios do Colégio Dinâmico para mais um podcast de atualidades. E comigo, como sempre, meu companheiro aqui, professor Carlúcio. E hoje nós temos uma notícia que, quando eu vi, me chocou bastante. Carlúcio, Bora lá então, pessoal? E aí, como bora. é que vocês estão? Todo mundo bem? Vamos lá para aquele momento em que você, pessoa que lê os jornais, que assiste aos programas de TV e se informa sobre as coisas que acontecem no mundo em que você vive, provavelmente você já deve ter lido essa notícia que diz respeito ao seguinte: pesquisa brasileira encontra pela primeira vez microplástico no cérebro dos seres humanos. E por que essa informação é tão impactante a ponto de ser tema desse programa aqui de hoje? Porque é o seguinte: se você, em alguma aula de biologia, aula de química, já deve ter estudado que o cérebro normalmente é a parte mais protegida do seu corpo. Então, assim, alguns pesquisadores já haviam encontrado microplásticos, por exemplo, nos pulmões de seres humanos. Mas o que assustou dessa vez é que, como o cérebro é essa parte do corpo tão protegida e a gente conseguiu encontrar microplástico lá, é porque o negócio já está acima do limite que se esperava até então. Então essa contaminação já está muito maior. Ou seja, o plástico que faz parte da nossa vida, que você tem garrafa de plástico, copo de plástico, prato de plástico, às vezes tem plástico na sua roupa que você está usando, ele está começando a fazer parte da sua existência. Então você está consumindo esse plástico. E aí o que preocupa é quais seriam os possíveis efeitos negativos desse plástico na sua saúde. Só que aí a gente resolveu aprofundar um pouquinho mais essa discussão para fazer aquele esquema de usar repertório sociocultural para caso, vai que a proposta de redação, a prova do Enem aborda esse assunto, o que você poderia usar de conhecimento para fazer uma discussão um pouco mais aprofundada sobre isso. Primeiro, eu acho que vale a pena a gente tirar essa citação da Thais Mauad, que é uma das médicas que participaram do processo, que ela diz o seguinte: olha, a gente achava que essa era a única área protegida, o cérebro. Lembra que eu comentei que o cérebro era uma das áreas mais protegidas do corpo. Se está no cérebro, pode estar em qualquer outra parte do nosso corpo. A gente já sabe que os microplásticos são prejudiciais para a saúde. Só que como o estudo é muito recente, a gente ainda não tem a dimensão de quais seriam os impactos no sistema nervoso. Só que então isso é uma alerta. Tá, beleza. Quer dizer, beleza não, né? Porque não é uma coisa bacana de se discutir isso aqui. Mas qual que seria, então, o ponto de partida para a nossa discussão? É que, ok, a gente já sabe que o plástico está contaminando o ser humano, está contaminando o meio ambiente. E aí, algumas instituições resolveram propor soluções drásticas para resolver esse problema. E quais seriam as principais soluções? Alguns estados brasileiros têm leis estaduais que proíbem a utilização de plásticos em algumas situações. Então eu tenho aqui alguns dados, por exemplo, que mostram que... Deixa eu achar aqui meus dados... Aqui. Eu tenho aqui uns dados que falam sobre os estados de São Paulo, Santa Catarina, Rio de Janeiro e Pernambuco, que já adotaram algumas medidas, por exemplo, proibir a distribuição de sacolas plásticas em supermercado, ou proibir, por exemplo, a distribuição de canudos de plásticos em restaurantes ou lugares em que se comercializa alimentos. E aí, a nossa questão é o seguinte, tá? Será que proibir a utilização de plástico é a solução mais viável nesse momento para que a gente consiga conter essa contaminação por plástico que anda acontecendo no corpo do ser humano? O que você acha assim, para início de discussão nesse momento? Eu acho que assim, simplesmente proibir em que sentido? Proibir as pessoas de circularem com esse plástico, porque essa proibição deveria se estender até as grandes empresas, né? Como que essas grandes empresas que utilizam do plástico como um dos seus principais componentes de embalagens e de seus produtos no geral, vão lidar com essa situação, né? A proibição parece um horizonte muito inviável, dado que hoje em dia a maior parte das empresas depende do plástico quase que totalmente para embalar os seus produtos ou mesmo
para compor esses produtos, né? Então, a proibição, como a gente já falou em outros episódios aqui, ela normalmente tem vários problemas envolvendo-as, né? Porque assim, as proibições, elas, por mais que pareçam solucionar o problema a um horizonte mais superficial, de que as pessoas vão parar de usar esse plástico de vez, a gente sabe que isso não vai acontecer na prática, porque mesmo que algumas empresas sigam isso, a gente vai ter o plástico ainda sendo clandestinizado, e mesmo o plástico clandestinizado pode ser talvez ainda mais prejudicial do que os plásticos que a gente já vê no dia a dia. Tá, mas a gente proíbe o uso do plástico, então, só em alguns estabelecimentos. As sacolas plásticas, por exemplo, dos supermercados. Tá? Se você proíbe isso nos supermercados, você vai carregar as compras como? Né? Você tem que solucionar esse problema que vai vir a partir da proibição do plástico. Hoje em dia o plástico ele está armazenando nossos líquidos, está armazenando não só os nossos produtos, mas também compõe os nossos celulares, compõe os nossos eletrônicos. O que fazer, né, nessa substituição? Essa proibição 100% do plástico, acho que é inviável nesse estágio do capitalismo que a gente está, né, nesse estágio do modo de produção. Aí eu fui fazer a minha tarefa de casa para preparar essa aula, essa discussão de hoje. E aí eu fui buscar qual seria o momento em que o plástico passou a ser o protagonista das nossas vidas, no sentido em que há plástico em praticamente todos os lugares, né? E aí durante as minhas pesquisas eu achei essa informação que de fato o plástico já era utilizado, mas ele passou a ser utilizado com muita frequência durante o período da Revolução Industrial, que trouxe um avanço significativo na produção em massa. E aí o que aconteceu durante esse processo de produção em massa? O plástico é um produto que é barato e é fácil de ser moldado para fazer várias coisas. Portanto, ele cumpre esse objetivo de produção em massa. E durante esse processo é que a gente começou a criar uma cultura do descarte. O que seria essa cultura do descarte? Como é barato produzir, é fácil produzir e todo mundo pode ter acesso, essa democratização do plástico fez com que nós criássemos uma cultura de eu posso jogar fora, então. Então vamos pensar o seguinte, que seria essa cultura do descarte? É muito comum, e ninguém vê defeito nenhum, no fato de que você vai fazer uma festinha com seus colegas em casa e que para não ter que lavar os pratos depois da festa, para não ter que lavar os copos ou não correr o risco de alguém quebrar os seus copos, você vai ao mercado e compra um pacote lá com 50 copos descartáveis, com 50 pratos descartáveis, com 50 talheres descartáveis, porque você não quer se dar o trabalho. E ninguém vê problema nisso, porque a gente está envolvido nessa cultura do descarte. Então, tanto é que o próprio material, o próprio copo descartável, como o próprio nome já adianta, ele é feito para ser descartável. Ele é feito para ser jogado fora depois da utilização. Não é como, por exemplo, o prato de vidro que você compra, que ele vai ser usado, lavado e usado novamente. Ele é feito para ser jogado fora. E essa cultura do descarte faz com que a produção de lixo aumente bastante, porque a gente se acostumou a descartar as coisas, né? Isso me lembra muito um sociólogo chamado de Murray Bookchin, que ele fala sobre esse assunto. Ele fala que a questão ambiental, e aí ele vai além da questão só do plástico, né? Toda a questão ambiental. Não tem a ver só com a nossa relação com a natureza. Porque normalmente a gente pensa que essa questão ambiental e do plástico tem a ver com a relação que o homem tem com a natureza. Mas, na verdade, tem a ver com a relação que nós temos conosco. É uma relação social. Essa perspectiva do descarte é uma perspectiva social, e não só de produção. Porque a produção em si, ela não dá para se dissociar também da questão social, né? Então, como que nós estamos lidando com nós mesmos, né? A ideia de que nós vamos produzir para consumir e consumir cada vez mais. Esse modelo social de que eu preciso consumir para ser feliz. O consumo é justamente a centralidade da felicidade das pessoas. Eu só sou feliz se eu tenho mercadorias, e a maior parte dessas mercadorias hoje envolvem esse tipo de substância, esse tipo de elemento que é o plástico. Então, eu vou ter que consumir um Doritos para ser feliz, eu vou ter que consumir desde o mais simples até o mais complexo. Eu tenho que ter carro, eu tenho que ter um iPhone, eu tenho que ter, enfim, mercadorias, e todas essas mercadorias têm plástico de uma forma ou de outra.
né? Então, vai fazer parte do dia a dia e como o consumo é um consumo compulsivo, o consumo de plástico acaba inevitavelmente se tornando compulsivo também, né? Então, a nossa felicidade não é mais em, como eu até falei no último episódio, né? Não é mais em sermos melhores, mas em termos coisas. E ter coisas é o que está acabando com a gente. E nós somos a única espécie que tem a inteligência para entender isso, e mesmo assim nós caminhamos a encaminhar a nossa extinção simplesmente por não conseguirmos lutar contra a nossa compulsividade no ter as coisas, né? E aí você sabe que quando eu estava lá organizando essas informações para a gente debater aqui hoje, outra coisa que me veio à cabeça, quando eu estava falando sobre essa parte da Revolução Industrial e sobre essa cultura do descarte, eu lembrei de alguém que fala muito bem sobre essa, não exatamente sobre a cultura do descarte, mas sobre como as coisas são efêmeras nessa sociedade contemporânea, que é o Bauman, né? Que ele fala sobre como essa modernidade é líquida porque as coisas não duram, elas sempre são muito rápidas, elas sempre são muito superficiais. Aí eu trouxe aqui duas falas que eu acho que a gente consegue fazer uma relação intertextual aqui bacana. Que a primeira diz que as formas sociais derretem mais rápido do que o tempo é necessário para moldá-las. O que isso significa? Que o consumo é tão rápido, o descarte é tão rápido, que a gente não consegue nem criar uma cultura específica, porque quando a gente começa a se moldar em uma determinada característica, outra cultura nova vem e a substitui. Então, por exemplo, você que está na escola e lembra, por exemplo, das suas aulas de arte, em que você consegue se lembrar de períodos específicos em que um determinado tipo de arte tinha um estilo e os autores seguiam esse estilo. Nas aulas de literatura também você tem lá os estilos que você faz a investigação de cada um. Hoje, essas coisas são tão rápidas que você nem consegue definir qual é o estilo que a gente está reproduzindo nesse momento. Justamente porque tudo é descartável. Você começa a produzir um negócio, mas esse negócio não tem profundidade suficiente para se manter estável, porque a vontade de consumir uma coisa nova faz com que ele não dure e outra coisa tome o seu lugar. Eu tenho essa outra citação do Bauman, que fala sobre o fato, aqui explicitamente sobre a modernidade líquida, que ele vai dizer que na modernidade líquida, o consumismo não é apenas uma prática econômica, e é isso que a gente estava comentando, é um estilo de vida. Isso faz parte da nossa cultura, essa cultura do descarte. É comum, as pessoas não veem problema nisso, justamente porque a gente vive nessa cultura. A gente está acostumado, faz parte do nosso comportamento não manter coisas. Por exemplo, você não vai pegar o copinho descartável, depois que todo mundo usou, levar lá para a pia, lavar para poder usar de novo. Isso seria um absurdo, de acordo com os pensamentos que a gente tem nesse momento. Porque o mais comum seria pegar o copinho descartável, como ele é descartável, e jogar fora depois do consumo. Então é isso que é o normal, é isso que o que a gente considera como pertencente a essa cultura. E o plástico entra nisso, como elemento que é descartável, só que aí a gente tem um problema. Qual que é o problema? Vamos pensar o seguinte. Agora eu vou lembrar do meu ensino médio, das coisas que eu estudei, porque, pasmem, a gente precisa usar as coisas que a gente aprende na escola. E eu lembro que uma das coisas que eu estudei, acho que nas aulas de química, era que uma prática muito comum, há muito tempo atrás, era que você entende que a água é um solvente universal. Então você deve ter aprendido isso numa aula de química. E as pessoas entendiam que, já que a água é um solvente universal, qual seria a solução para o lixo plástico? Que eu jogasse isso na água, porque isso seria dissolvido com o tempo. E aí, o raciocínio tem uma pequena porcentagem de sentido, mas o que acontece? Como o plástico demora muito para se dissolver, para sumir no meio ambiente, e a gente não para de jogar plástico no meio ambiente, isso começou a virar um acúmulo de lixo que a água, mesmo sendo solvente universal, não dá conta de resolver esse problema. E a gente então tem um monte de rios poluídos, a gente tem os oceanos, e esses plásticos vão ser alimento dos animais que estão lá. E o que acontece? Você joga o plástico na água, a água vai para o mar, esse plástico que chegou lá no mar serve de alimento do peixe, que você pesca o peixe e consome o peixe. Olha o plástico entrando em você novamente. Existem vários
várias possibilidades desse plástico entrar no seu corpo. Uma é dessas, quando você consome os animais que acabaram se alimentando de plástico, mas também a boa parte do que a pesquisa sobre a qual a gente está comentando hoje demonstra é que muito do plástico, principalmente esse que foi encontrado no cérebro dos seres humanos, entra pela respiração. Então você respira esse plástico, porque como ele está em vários lugares, ele acaba se dissolvendo e entrando vias respiratórias. Vias respiratórias, sumiu a palavra aqui. Inclusive, se você der uma olhada, por exemplo, na sua garrafinha de água, né, a garrafinha de plástico que você comprou lá no mercado de água mineral, ela tem um prazo de validade lá. Esse prazo de validade não é porque a água se perde, é porque ela, em contato com esse plástico, dependendo do tempo que ela fica em contato com o plástico, ela acaba se contaminando, e se você beber essa água, você vai acabar se contaminando também. Então, olha as possibilidades que eu tenho de ser contaminado por plástico por conta dessa cultura de descartar coisas o tempo inteiro. Carlos, você falou aqui sobre a ideia do consumismo ser um estilo de vida. Isso me lembra muito o estilo de vida americano, que surge principalmente a partir do final da Primeira Guerra e no desenrolar dos anos 20 nos Estados Unidos, que é chamado de os anos felizes. Enquanto todos os países estavam se recuperando do conflito, os Estados Unidos estavam num boom econômico, porque vendeu muitos suprimentos para os países da Primeira Guerra Mundial, da Tríplice Entente, e agora estavam usufruindo, né, desse comércio que para eles foi muito benéfico em vários aspectos. E aí, esse estilo de vida americano é o estilo de vida do consumo que a gente estava falando, do ter se tornar a felicidade da pessoa. E essa questão de ser compulsivo o consumo, essa questão de ver na mercadoria a felicidade, ganhou muita força aí também, né? A Revolução Industrial já trouxe essa perspectiva do descarte, mas com o estilo de vida americano, isso ganha mais força ainda e é internacionalizado. Né? Ou seja, chega em diversas outras regiões do mundo, e com a globalização isso se torna um estilo de vida quase que do mundo inteiro. A gente tem várias exceções de países que não têm esse estilo de vida como o estilo de vida da sua população. O Brasil, por exemplo, se você parar para fazer uma análise, o brasileiro ele tem um hobby, que é um hobby um pouco esquisito, mas que as pessoas normalizaram, que é, eu quero me divertir. Onde eu vou? Eu vou para a praia? Eu vou sair com meus amigos e rir e tal. Não, eu vou para o shopping fazer compras. Porque é isso que é agora ser feliz, né? É o meu lazer. É ir em lojas, ver coisas para comprar, coisas para consumir. Então, basicamente, o consumir é o centro da questão. E o plástico, como é um dos principais materiais envolvidos nesse processo, ele acaba se tornando o principal material que, nessas relações sociais, acabam afetando a nossa vida. E aí vai para o mar, contamina o peixe, e a gente come o peixe, e aí contamina a água, né? O tratamento de água que a gente tem, em vários aspectos, a gente não vai entrar tanto no mérito disso, mas é um tratamento de água que não consegue limpar todas as impurezas, 100%. Se fosse assim, a gente não precisava mais se preocupar com o fato de não ter mais possibilidade de ter água potável no futuro, né? Mas a gente tem essa preocupação ainda, porque a gente não tem sistemas de tratamento de água que consigam limpar 100% a água, né, o tempo todo. Então, o plástico vai estar no nosso contexto daqui para frente. E aí tem um alemão chamado de Ulrich Beck, que ele fala sobre isso, falando o seguinte: o processo civilizatório é um processo que, de maneira descontrolada, acaba levando a consequências que eram imprevisíveis, e que essa nem tão imprevisível, porque há 10 anos, 15 anos, 20 anos atrás a gente já falava sobre isso, sobre a questão do plástico, né? Mas a ideia de chegar no cérebro é imprevisível. Não, então, assim, a gente está lidando aí com uma situação que foge do nosso controle. A gente acha que está no controle, mas na verdade não estamos, né? E quanto mais a gente agride o meio ambiente, mais a gente agride a nossa espécie. Porque quando a gente ataca o meio ambiente, a gente não está atacando o planeta. Como as pessoas falam, o planeta está chorando. O planeta não está chorando. Quem está chorando é a raça humana. É a espécie humana que vai ser extinta com isso. O problema é a nossa espécie, né? Então, se preocupar com essa questão do plástico e se preocupar com essa questão do meio ambiente, não é se preocupar com as árvores, é se preocupar com você. Se preocupar com as árvores é se preocupar com você mesmo e com o futuro da espécie.
Eu fiz uma pesquisinha aqui para hoje e eu elenquei alguns pontos positivos e alguns pontos negativos da proibição do plástico. Porque a gente precisa pensar o seguinte, tá? Proibir parece muito fácil, né? Tipo, é a solução maravilhosa que nós temos. Não vamos usar mais plástico. Mas a gente precisa levar em consideração o que tem de impacto positivo e o que tem de impacto negativo. Positivo, aqueles que são mais evidentes, né? Você tem a redução da poluição ambiental, porque se você não produz mais plástico, obviamente você não vai ter mais lixo produzido pelo plástico. Você tem a proteção da vida marinha, porque daí também não vou ter a quantidade de plástico descartada, que pode chegar, né, aos mares e aos oceanos e acabar contaminando ou sendo consumido por esses animais. Você tem a diminuição da pegada de carbono, porque daí as emissões de gases do efeito estufa também vão ser diminuídas. E aí, alguns que eu acho que são interessantes é o incentivo à inovação. Por quê? Beleza. Eu não tenho mais plástico, mas que nem você comentou há um tempo aqui atrás, eu ainda preciso levar as minhas compras para casa quando eu vou ao mercado. Então, eu tenho esse incentivo à inovação porque eu proibi o plástico, eu preciso pensar em alguma coisa que substitua esse plástico e que cumpra uma função que é necessária, né, para as pessoas. Você tem também mudança de comportamento, porque você pode acabar conscientizando os consumidores e encorajando esses consumidores a repensarem os seus hábitos de consumo. E eu acho que daí também parte de uma questão cultural, de a gente tentar mudar essa cultura do descarte e tentar, né, produzir uma cultura que leve em consideração a duração das coisas. Então, ok, em vez de usar o copo descartável lá na escola, por exemplo, eu posso levar a minha própria garrafinha de casa e usar a mesma garrafa todos os dias, porque mesmo se ela for de plástico, ela não vai ser descartada todos os dias, assim como o copo descartável. E você tem essa parte da conscientização ambiental. Beleza. Os pontos positivos, eu acho que eles são mais evidentes, né? Tá mais claro quais seriam os pontos positivos. E aí você que está assistindo agora deve estar pensando assim, tá, mas são pontos positivos. Eu vou proibir o plástico, que é um elemento que é descartado e que provoca poluição. Mas eu acho que a nossa contribuição aqui nesse episódio de hoje é justamente fazer você pensar sobre os pontos negativos dessa proibição. Então quer dizer que você é a favor de que nós continuemos usando plástico? Calma. Presta atenção aqui no que a gente elencou como pontos negativos. O primeiro é que eu vou ter um impacto nas populações de baixa renda. E até um exemplo que eu já tinha comentado aqui antes com o Gabriel, que é o seguinte. Alguns estados proibiram a distribuição gratuita de canudos de plástico em restaurantes, por exemplo. E aí vamos pensar o seguinte, o dono de um grande restaurante que cobra valores muito altos pelos pratos que ele distribui ou pelos pratos que ele comercializa naquele estabelecimento, ele trocar um canudo de plástico por um canudo de papel, por exemplo, que tem um custo mais alto para ele, ok, isso vai fazer um impacto no lucro dele, mas não é um impacto tão grande por conta do lucro que ele já tem normalmente. Agora, por exemplo, vamos pensar no vendedor ambulante que está vendendo água de coco na praia, que não tem a mesma margem de lucro que o dono do restaurante, porque o coco que ele vende por 5, 10 reais. A troca da embalagem de canudo de plástico para o canudo de papel, para esse cidadão, faz muito mais efeito. Então eu tenho simplesmente a proibição, ela resolve o problema do plástico, mas ela pode causar problemas para essas pessoas que não têm condições de se adaptar a essas proibições. E aí, antes de a gente dar uma olhada nos outros, eu tenho uma outra notícia aqui, que é uma coisa que aconteceu no Rio de Janeiro, que é um exemplo disso que eu estou te dizendo. Então, lá no Rio de Janeiro, o que aconteceu? Proibição de canudo no Rio de Janeiro que cria efeito contrário. Então, a gente esperava o quê? Que o plástico deixasse de ser utilizado. Mas aí eu tenho algumas informações interessantes. A multa para quem comercializar alguma coisa e distribuir canudo de plástico pode variar de R$650 a 6 mil. Então, os vendedores ambulantes da praia, por exemplo, não querem mais distribuir canudos porque isso pode gerar multa. Só que o cara que vende água de coco, ele precisa de alguma coisa para que essa pessoa que vai comprar o coco consuma essa água de coco, porque não dá para pegar o coco e virar na boca. Enfim. E aí o que acontece? Eu tenho aqui alguns dados interessantes que o pacotinho com 1.000 canudos de plástico custa para essa pessoa R$6. O canudinho, o pacote com canudinho de papel com a mesma quantidade custa R$170. Então você pega, eu gastaria R$6, agora eu vou gastar R$170. De novo, para o dono do grande restaurante que tem lucros maiores, essa diferença não é tão impactante.
Mas para o cara que é vendedor ambulante, que o sustento dele vem desses cocos que ele vende na praia, esse impacto é muito grande. E o que aconteceu no Rio de Janeiro? Beleza. Os vendedores ambulantes não estão distribuindo canudos de plástico, porque é proibido, eles não querem ser multados em R$6.000. Mas também não querem perder o lucro comprando canudo de papel. O que eles estão fazendo? Distribuindo copo de plástico. Então o que aconteceu? O copo de plástico não está na lei, porque a lei proíbe canudo de plástico. Então eles não estão desrespeitando a lei. Só que a saída que eles encontraram produz mais plástico do que o canudo, porque o copo de plástico tem mais produto. Tá vendo que os impactos não são os mesmos? Então, assim, a gente não pode ter uma solução simplista do tipo, a minha proposta de intervenção social é vamos proibir o uso de plástico. Quais seriam os efeitos desse uso de plástico socialmente pensando? A gente precisa trocar umas ideias sobre isso. O que você acha, Gabriel, sobre essa diferença? Eu acho que assim, como eu estava falando ali sobre os Estados Unidos na década de 20, um dos grandes problemas que levaram à crise de 29, que foi a grande crise do final dessa década, nos Estados Unidos, que se internacionaliza, é o fato de que não havia regulação do Estado com relação à economia estadunidense. E por isso a gente teve uma crise de superprodução. Uma superprodução que acabou não acompanhando a demanda e acabou levando a prejuízos incontroláveis e desembocando depois na quebra da Bolsa de Valores de Nova York. E aí, nesse assunto relacionado ao plástico, o que eu fico pensando não seria que uma tarefa para o Estado fazer esse tipo de regulação? Gabriel, mas sempre a gente culpa o governo, sempre a gente fala do governo, sempre o governo é responsável. Entretanto, o Estado é que tem a responsabilidade de regular o convívio social. Não são as empresas que têm essa responsabilidade por lei. Não são as pessoas, os indivíduos, que vão se conscientizar por causa de palestras ou simplesmente porque eles veem vídeos no YouTube ou propagandas no Instagram que fala não consuma plástico. O Estado ele tem que usar do seu monopólio do uso da força física e da coerção, como diz Weber, né, para controlar essas relações sociais. E aí o Estado proibir talvez não seja uma saída possível agora, mas se o Estado puder auxiliar todas essas pessoas de baixa renda, no sentido de, proibamos o uso de plástico em grandes empresas e aqueles que têm a renda inferior a uma quantidade X pode continuar utilizando o canudo de plástico, mas a gente vai buscar, a partir de então, projetos ou políticas públicas que consigam diminuir ainda mais o consumo de plástico por essas classes baixas, talvez por uma ajuda governamental, talvez por algum tipo de política pública que insira essas pessoas em ramos diferentes que não façam com que eles dependam tanto assim do plástico, ou pensar de formas diferentes como não deixar esse balde transbordar, né? Então, o Estado ele tem a função de fazer isso por meio de políticas públicas, talvez não necessariamente por uma proibição direta, mas por trazer outras soluções ou proibições específicas para aqueles que vão aguentar o peso da proibição, né? Então, entender que a gente precisa tratar as pessoas de maneiras diferentes para que a gente consiga trazer mais igualdade, porque as pessoas são diferentes. A desigualdade material torna as pessoas diferentes. Então, o Estado tem a função de tratar essas pessoas nas suas diferenças para que haja o que a gente chama de equidade, né? E enquanto a gente não pensa em um outro modelo social que não seja esse que a gente vive, que é um modelo social capitalista, que é um modelo social estratificado, que é um modelo social em que existem classes sociais, a gente precisa então ver como mitigar os danos desse sistema que a gente vive até agora, né? A curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Além desse impacto nas populações de baixa renda, a gente pode também elencar aqui como um custo de transição para as empresas que vivem de produção de plástico. Então, essas empresas que hoje têm todo o seu lucro voltado, né, advindo da produção de plástico, como elas vão se adaptar a esse processo? Então, a gente precisa pensar que não é simplesmente proibir e pronto, e agora? O que eu faço?
Eu também acho que é importante a gente levar em consideração que até agora a gente não tem tantas alternativas eficazes. Porque, por exemplo, a gente tem alguns materiais que são biodegradáveis, que não demoram tanto tempo para se dissolver no meio ambiente, só que a produção desse tipo de material ainda é cara. E aí você entra de novo na questão social. Quem são as pessoas que vão ter condições de bancar esse tipo de produto no mercado? Então, por exemplo, em alguns estados que proibiram a distribuição de sacolas, no supermercado você pode comprar as sacolas. Então você não pega para poder levar as suas compras embora, mas você pode comprar. Se a produção de materiais biodegradáveis ainda é cara, isso vai impactar no custo de cada sacola para que as pessoas possam comprar. Quem são as pessoas que podem comprar essas sacolas? Tá vendo que os impactos são diferentes? Porque, por exemplo, uma sacola, sei lá, vai que cobra 50 centavos, R$ 1. O peso de 50 centavos, R$ 1, para uma pessoa que está bem posicionada socialmente, não é o mesmo custo que R$ 1,50 tem para uma pessoa que está em situação de miséria. Então a gente precisa levar em consideração essas diferenças. Mas tá aí, olha. E se o Estado fornece essas sacolas biodegradáveis para a população? Aí é outra coisa. E se a gente tem empresas que vão, ao invés de produzir plástico, ir para o rumo das sacolas biodegradáveis ou dos componentes biodegradáveis? São alternativas que até então você pode falar, não, é fácil falar, né, Gabriel? Uma coisa é fazer plástico, outra coisa é fazer coisas biodegradáveis. Sim, mas é um horizonte. A gente precisa de horizontes para poder a gente trabalhar e buscar chegar a eles, né? Ou pelo menos chegar a coisas que pareçam esse horizonte. Então, a gente precisa de uma alternativa. Então, se o Estado fala sobre todo mundo usar as sacolas biodegradáveis, o Estado tem o dever de fornecer isso para aquelas pessoas que não podem pagar por essas sacolas biodegradáveis, pelo menos para as pessoas de baixa renda, pelo menos. Mas o ideal seria que fosse para todos, né? Então, mas isso vai onerar o Estado e etc. Tá, você pode então fazer uma política pública em que os supermercados ou as empresas que adotem as sacolas biodegradáveis tenham um desconto na sua taxa de impostos. É uma possibilidade, né? Você faz isso, inclusive, com imposto de renda. Eu consigo ir lá e descontar no imposto de renda se eu comprei tantas sacolas biodegradáveis por ano. Né? São possibilidades, né? Então, o que eu estou falando são horizontes que o Estado pode trabalhar que não necessariamente envolva proibir, necessariamente, né? Eu acho que a gente pode resumir essa discussão hoje, não se o plástico tem que ser combatido ou não, porque isso a gente não tem discussão sobre isso, a gente precisa pensar em alternativas para isso. Eu acho que o centro dessa discussão é como isso deve acontecer para que não cause impactos negativos em uma parcela da população que não teria como lidar com essas alternativas, né, de substituição do plástico. Aí eu tenho mais alguns pontos aqui, que seria o desemprego no setor do plástico, justamente por conta dessa falta de incentivo nesse processo de transição. Então, uma proposta seria que o governo acompanhasse esse processo de transição. Uhum. Eu tenho dificuldades da implementação, justamente por conta do que aconteceu no exemplo do Rio de Janeiro, que você tem uma proibição de canudo, mas aí eu fiscalizo o canudo. Beleza, não tem ninguém usando o canudo. Mas será que as alternativas que foram encontradas por essas pessoas que estão comercializando são adequadas em relação ao uso do canudo? Ou, na verdade, não faz diferença nenhuma? Ou pode ser até pior, né? E eu tenho possíveis substitutos que podem ser até prejudiciais. Porque, por exemplo, no caso do canudo de papel... papel, para ser produzido, demanda grandes áreas de desmatamento, para que você possa plantar uma árvore específica da qual será produzido esse produto. Então, assim, será que de fato a solução para o plástico é o papel? Mas o papel ele tem um processo de decomposição muito mais rápido. Mas a produção dele talvez possa não ser a mais adequada possível, porque para conseguir produzir papel, eu preciso desmatar grandes áreas para produzir isso. Tem um documentário, eu sempre tenho uma indicação, né? Mas acho que as indicações são fundamentais. Claro. Até mesmo para argumentar uma redação possível, dá para citar, né? Eu, pelo menos, gosto de começar a redação falando, como é visto no filme tal. O documentário que eu tenho para indicar é o The History of Stuff, que é a história das coisas. Ele, na verdade, eu acho que ele tem 30 minutos, por aí. E ele fala justamente sobre como que é todo esse sistema do descarte. E o plástico está envolvido nisso diretamente,
né? E tem até um trecho em que a moça que narra o documentário, ela fala, você compra, por exemplo, o seu lanche vem dentro de um compartimento de plástico com um garfo e uma faca de plástico e você coloca dentro de uma sacola de plástico. Aí você abre como lanche e joga tudo fora, né? E isso é totalmente desproporcional, né? De uma maneira que a gente produz uma quantidade imensa de lixo para o que a gente acaba consumindo. E para onde que vai esse lixo? Né? Como é que a gente vai lidar com esse lixo? E ela deixa claro, a conclusão do documentário é que é insustentável esse tipo de sistema econômico em que nós temos a produção de lixo como algo irrefreável, né? Então, a gente tem que saber como nós vamos frear essa produção, mas é claro, vai afetar outras áreas. E a demanda, né? A gente está acostumado com a demanda muito grande de produtos, de mercadorias. A gente quer estar o tempo todo, todos os dias comendo carne, a gente quer estar todos os dias comendo lanche, a gente quer estar todos os dias tomando refrigerante, a gente quer estar todos os dias utilizando tudo aquilo que necessita de produção de lixo para que aconteça. Então, talvez esse fator econômico não seja o único fator que a gente possa analisar, mas o fator cultural. E talvez esse fator cultural nos leve a um beco sem saída, né? E isso é o que nos preocupa. Eu acho que essa discussão é interessante. Todas as discussões que a gente faz aqui nas semanas em que a gente produz os episódios desse programa são interessantes para que você deixe de pensar na superfície. Então, por exemplo, a primeira vontade que você teria ao pensar nesse assunto para propor uma solução seria pensar, vamos proibir o plástico e pronto. Mas a gente está aqui para te dizer, calma. Pode ser que não seja tão simples assim. Por isso que a gente está aprofundando nessa discussão. E aí, por falar nisso, você fez uma pergunta, né? Para onde que vai esse plástico? Qual que é o destino dele? Um destino a gente já reconheceu, né? Está indo para o cérebro. Então, esse a gente já está sabendo. Está indo para o cérebro, para os pulmões, para dentro do seu corpo. Por isso que a gente está aqui para discutir isso, porque vale a pena pensar nessa produção de plástico, que é uma das propostas que a gente está enfatizando aqui. Não há discussão, a gente não está negando a possibilidade, a necessidade de se pensar sobre o que fazer com esse plástico, porque ele produz impactos negativos. Eu acho que a gente só está aprofundando um pouco a discussão no sentido de sair da superfície de vamos proibir, mas calma. Vamos fazer uma discussão um pouco mais densa sobre esse assunto, pensando quais seriam os impactos dessa proibição. Para a gente se encaminhar para o fim da nossa discussão hoje, eu trouxe aqui 2 autores que eu acho que debatem bem essa história, que é o Ulrich Beck, que ele diz que os riscos, como os poluentes ou os resíduos perigosos, não são distribuídos igualmente. Eles seguem o padrão das desigualdades sociais e, frequentemente, afetam com mais intensidade as camadas mais pobres da população. Então, acho que isso é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, né? O modo como a gente lida com os problemas relacionados ao meio ambiente não é o mesmo para pessoas que são de classes sociais diferentes. Os impactos que os problemas ambientais geram na vida das pessoas também são diferentes de acordo com a posição social que elas ocupam. Por exemplo, tem enchentes em grandes cidades. Enquanto alguém que tem uma casa boa, com boa estrutura, fica lá na janela observando a chuva e agradecendo a Deus pela chuva, porque agora a gente vai refrescar o calor, tem gente que está na enchente tentando segurar os móveis para que eles não sejam levados pela correnteza. Então, assim, é o mesmo impacto social, só que os efeitos desse impacto do meio ambiente são sofridos de maneira diferente por pessoas que são de classes sociais diferentes. Isso me lembrou aquele filme Parasita, né? Esse filme sensacional que fala sobre isso mesmo, né? E talvez a discussão sobre o meio ambiente não seja só uma discussão sobre natureza e desenvolvimento sustentável, seja uma discussão sobre desigualdade social. Também, que eu acho que passa por isso obrigatoriamente. Talvez seja a discussão central, porque imagine, se o plástico não fosse tão acessível, e é justamente por isso que a gente não consegue parar de ter circulação dele, se todo mundo tivesse a possibilidade de ter acesso a esses produtos biodegradáveis, será que a gente não conseguiria mitigar e muito esses danos? Porque assim, claro, acabar totalmente com os danos não dá mais, já chegou no cérebro, né, gente? Chegou a um ponto que talvez seja irreversível algumas coisas, mas mitigar esses danos para o futuro, uma sociedade menos desigual seria uma sociedade talvez mais sustentável. Talvez não eliminar os impactos, mas pelo menos atenuar esses impactos.
E para encerrar o último repertório sociocultural de hoje, eu tenho uma citação do David Harvey, que diz que as externalidades ambientais e sociais do capitalismo afetam desproporcionalmente os pobres, tanto no nível local quanto global, enquanto os ricos têm os meios para se proteger ou evitar esses efeitos. Então a gente consegue relacionar isso tudo com o que a gente conversou aqui hoje, que é o que eu tinha mencionado anteriormente. Talvez o foco dessa discussão nem seja o plástico em si, mas como a proibição ou não do plástico, ou como os impactos do meio ambiente sobre o comportamento das pessoas são diferentes dependendo da posição social que essas pessoas ocupam. Com certeza. Então, é isso, né, Carlos? Acho que a gente não esgota esse tema, não tem jeito de esgotar esse tema, mas a gente trouxe o arcabouço essencial para você começar a pensar o tema. Você começar a refletir sobre ele, tanto para os vestibulares quanto para a vida, né? Porque isso aí afeta a nossa vida para além da prova que você vai fazer. Porque não adianta nada você fazer essa prova se no futuro a gente tem problemas sociais que vão evitar que você usufrua do que você vai conseguir com a prova, né? Então, isso aqui faz parte de uma discussão que envolve toda a nossa espécie, que a gente precisa fazer. E, caminhando para o final, muito obrigado você que acompanhou até aqui. É sempre um imenso orgulho estar aqui, é sempre muito bom, é muito gratificante poder compartilhar com vocês os pensamentos e também com o Carlos, né, meu amigo aqui de estrada nesse podcast. E até mais. Até mais, pessoal.